No coração do deserto do Saara, blocos colossais se elevam contra o horizonte dourado. As pirâmides parecem desafiar o próprio tempo, como guardiãs silenciosas de um segredo antigo. Entre elas, a grande pirâmide de Gizé domina a paisagem, imponente, enigmática, impossível de ignorar. Quem a observa sente que há algo ali que ultrapassa simples pedra e areia. Construída há cerca de 4.500 anos, essa estrutura monumental continua intrigando engenheiros, historiadores e curiosos. Em uma era sem aço, motores ou computadores, uma sociedade da Idade do Bronze ergueu um colosso que permanece praticamente intacto. Como isso foi possível em um mundo que ainda aprendia a dominar o metal? Estima-se que mais de 2 milhões de blocos de calcário e granito compõem a Grande Pirâmide. Alguns pesam dezenas de toneladas. Cada peça foi posicionada com precisão impressionante, formando faces alinhadas quase perfeitamente aos pontos cardeais. O grau de exatidão faz muitos se perguntarem se estamos subestimando o conhecimento antigo. A base é quase perfeitamente nivelada, com variações mínimas entre seus lados. Mesmo com instrumentos modernos, tal precisão exigiria planejamento meticuloso. Para um povo que dependia de ferramentas simples, o feito parece extraordinário. Seria resultado de técnicas perdidas ou de uma organização social altamente eficiente. Durante séculos, viajantes atribuíram sua construção a escravos exaustos, sob o chicote de governantes implacáveis. Escavações recentes, porém, revelaram vilas de trabalhadores bem alimentados e especializados. Isso sugere uma força de trabalho organizada e treinada, capaz de executar tarefas complexas com disciplina e habilidade. As pedras de granito vieram de pedreiras distantes, transportadas por centenas de quilômetros ao longo do rio Nilo. Imagine coordenar essa logística sem mapas digitais ou comunicação instantânea. Cada bloco exigia planejamento, esforço coletivo e conhecimento profundo do ambiente natural. A orientação astronômica da pirâmide adiciona outra camada de fascínio. Suas faces apontam quase exatamente para o norte verdadeiro. Sem bússolas magnéticas, os construtores provavelmente observaram estrelas circumpolares para determinar direção. A matemática celeste já fazia parte da vida cotidiana naquele período. Alguns pesquisadores sugerem que proporções internas se relacionam com constantes matemáticas como o número π. Outros enxergam padrões associados à razão áurea, coincidência geométrica ou compreensão sofisticada de princípios universais. O debate permanece aceso e desperta novas hipóteses. Os corredores internos conduzem a câmaras ocultas, alinhadas com notável exatidão. A Câmara do Rei abriga um sarcófago esculpido em granito maciço. A acústica do espaço produz ressonâncias intrigantes. Teria a arquitetura sido pensada também para efeitos sonoros e simbólicos? Modelos de rampas externas e espirais internas tentam explicar como blocos tão pesados foram elevados a mais de 140 metros de altura. Experimentos modernos demonstram que é possível mover grandes massas com alavancas e trenós. Ainda assim, a escala do projeto impressiona profundamente. O deserto preservou a estrutura ao longo dos milênios, protegendo-a da umidade e da vegetação. Sob o sol escaldante, a pedra mantém sua forma, como se desafiasse a erosão do tempo. Cada amanhecer ilumina faces que já testemunharam impérios surgirem e desaparecerem. Relatos antigos falam de revestimento externo polido que refletia a luz solar com intensidade quase cegante. Vista de longe, a pirâmide teria brilhado como um farol no deserto. Era apenas um túmulo ou um símbolo monumental de poder e conexão com o divino? Para os egípcios, a arquitetura não era separada da espiritualidade. A forma triangular representava o raio solar que ligava a terra ao céu. A pirâmide funcionava como uma escada simbólica para a eternidade do faraó. Ciência e crença caminhavam juntas na mente daquela civilização. A ausência de registros detalhados sobre o processo construtivo alimenta especulações. Alguns imaginam tecnologias perdidas, máquinas avançadas ou conhecimentos secretos.
A falta de evidência concreta não impede que teorias ousadas ganhem popularidade e atraiam milhões de curiosos. A hipótese de intervenção extraterrestre surge frequentemente em documentários sensacionalistas. A precisão arquitetônica e o tamanho colossal seriam provas de ajuda externa. No entanto, nenhuma evidência arqueológica sustenta essa ideia. O mistério pode ser mais humano do que fantástico. Ferramentas encontradas nas pedreiras indicam o uso de cobre e pedra dura para talhar calcário. Marcas de extração revelam métodos consistentes e repetitivos. A engenhosidade não precisa de tecnologia futurista para alcançar resultados impressionantes quando há organização e persistência. O planejamento exigiu décadas de trabalho contínuo. Coordenar milhares de pessoas implicava a administração eficiente de alimentos, moradia e transporte. Esse feito revela uma sociedade complexa, capaz de mobilizar recursos em escala impressionante para cumprir um objetivo comum. A geometria aplicada na base e na inclinação das faces demonstra domínio de proporções. Mesmo pequenas falhas poderiam comprometer a estabilidade. A permanência da estrutura por milênios indica cálculo cuidadoso e compreensão prática de física estrutural. No interior, passagens estreitas conduzem a espaços que parecem ter sido projetados com propósito ritual. Algumas teorias sugerem alinhamentos com constelações específicas. O céu noturno do Antigo Egito orientava calendários agrícolas e cerimônias religiosas. Pesquisas recentes utilizando partículas cósmicas revelaram cavidades internas ainda não exploradas. A descoberta reacendeu discussões sobre câmaras ocultas. Cada nova tecnologia aplicada ao monumento revela que ainda há perguntas sem resposta sob toneladas de pedra. A construção não foi um evento isolado. Outras pirâmides anteriores mostram evolução gradual na técnica. Erros estruturais em projetos mais antigos ensinaram lições valiosas. O resultado final representa o ápice de um processo experimental que levou gerações para amadurecer. A logística do transporte fluvial no Nilo foi crucial. Durante as cheias anuais, canais temporários permitiam aproximar blocos da área de construção. Essa adaptação inteligente ao ciclo natural demonstra profundo conhecimento ambiental e capacidade de planejamento sazonal. Ao observar a silhueta da Grande Pirâmide contra o pôr do sol, é difícil não sentir reverência. A escala monumental desperta uma mistura de admiração e inquietação. Como seres humanos, conseguiram coordenar tamanho esforço sem ferramentas modernas. Talvez o verdadeiro enigma não seja técnico, mas psicológico. O que motivou uma sociedade inteira a dedicar recursos gigantescos a uma única estrutura funerária? A resposta pode envolver poder político, fé coletiva e desejo de eternidade. Cada pedra posicionada representa decisão, cálculo e esforço humano. O monumento é testemunho da capacidade de transformar visão em realidade tangível. Ele nos obriga a reconsiderar limites que costumamos impor às civilizações antigas. Quanto mais dados arqueológicos surgem, mais complexa se torna a narrativa. Soluções plausíveis coexistem com lacunas intrigantes. A ciência avança, mas o fascínio permanece. O enigma não desaparece, apenas se transforma em perguntas mais refinadas. Diante da Grande Pirâmide, percebemos que o passado não é simples nem primitivo. Ele é sofisticado, estratégico e surpreendente. A estrutura continua desafiando gerações a decifrar sua origem e propósito, lembrando-nos de que a curiosidade humana é tão duradoura quanto a própria pedra. Antes de começarmos essa jornada por mistérios que atravessam milênios, eu preciso te fazer um convite. Se você gosta de descobrir o que está por trás das grandes perguntas da humanidade, já curta este vídeo agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também são movidas pela curiosidade. E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se. Aqui, cada episódio é uma nova investigação, uma nova teoria, uma nova descoberta que pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Prepare-se.
porque o que você vai ver hoje pode transformar completamente a sua percepção da história. Às margens do Nilo, nasceu uma das civilizações mais fascinantes da história. O rio não era apenas fonte de água, mas a espinha dorsal de um império que transformou o deserto em prosperidade. Foi nesse cenário fértil que emergiu o poder absoluto dos faraós, governantes vistos como deuses vivos na terra. Durante o Império Antigo do Egito, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, a autoridade real atingiu um novo patamar. O faraó não era somente líder político, era mediador entre humanos e divindades. Sua palavra moldava cidades, crenças e monumentos que atravessariam milênios. Entre esses soberanos destacou-se Quéops, também, conhecido como Khufu. Seu nome ecoa através dos séculos por causa de uma decisão monumental. Ele ordenou a construção da maior pirâmide de Gizé, uma obra que redefiniria os limites da engenharia antiga e consolidaria sua imagem eterna. Para compreender essa realização, é preciso voltar no tempo. As pirâmides não surgiram repentinamente no horizonte egípcio. Antes delas, existiam as mastabas, tumbas retangulares feitas de tijolos de barro e pedra, com câmaras subterrâneas destinadas a proteger os mortos. Essas estruturas simples representaram os primeiros experimentos arquitetônicos funerários. Com o passar das gerações, construtores buscaram formas mais imponentes de honrar seus governantes. A ambição crescia na mesma proporção que o poder central se fortalecia às margens do Nilo. Então surgiu a pirâmide em degraus de Djoser, em Saqqara. Projetada pelo arquiteto Imhotep, ela marcou uma revolução estética e técnica. Em vez de uma base plana, camadas sucessivas foram empilhadas, criando uma escadaria colossal rumo ao céu. Essa inovação revelou algo essencial sobre o Egito antigo. Cada monumento era fruto de tentativa, erro e aperfeiçoamento. Não houve salto mágico na construção das grandes pirâmides, mas um acúmulo de conhecimento transmitido entre gerações de artesãos e planejadores. Com o tempo, as faces escalonadas deram lugar a superfícies lisas. A geometria tornou-se mais precisa, as proporções mais ousadas. A busca por perfeição refletia não apenas a habilidade técnica, mas também a visão espiritual de uma ascensão harmoniosa à eternidade. Quando Quéops assumiu o trono, herdou esse legado de experimentação. Seu reinado coincidiu com estabilidade política e recursos abundantes. Era o cenário ideal para um projeto que exigiria coordenação sem precedentes e planejamento de longo prazo. A decisão de erguer a maior pirâmide não foi apenas demonstração de vaidade, representava a afirmação de autoridade e continuidade cósmica. Ao monumentalizar sua tumba, o faraó reforçava a ideia de que sua essência divina permaneceria ativa mesmo após a morte. A sociedade egípcia estava profundamente organizada. Agricultores trabalhavam durante as cheias do Nilo e, nos períodos de menor atividade agrícola, eram mobilizados para projetos estatais. Esse sistema permitia reunir milhares de trabalhadores sem colapsar a economia. Escavações indicam que esses homens não eram escravos em massa, mas cidadãos que recebiam alimentação e abrigo. Havia equipes especializadas, supervisores e planejamento logístico. O canteiro de obras funcionava como uma cidade temporária dedicada a um propósito sagrado. A pedra calcária vinha de pedreiras próximas, enquanto o granito era trazido de regiões distantes ao sul. O transporte fluvial pelo Nilo era vital. Barcos carregados de blocos deslizavam pelas águas, sincronizados com o ritmo das inundações anuais. A evolução arquitetônica não ocorreu de forma isolada. Cada nova pirâmide refletia lições aprendidas com falhas anteriores. Inclinações instáveis foram corrigidas, técnicas de assentamento foram refinadas. A Grande Pirâmide surgiu como culminação desse processo gradual. Mesmo entendendo essa progressão, a escala final ainda impressiona. A altura original ultrapassava 140 metros, dominando o planalto de Gizé. Visualize a cena em um mundo sem guindastes motorizados, apenas força humana,
cordas e alavancas. A precisão geométrica revela domínio de medidas e alinhamentos astronômicos. A base, quase perfeitamente quadrada, sugere cálculos minuciosos. Cada erro poderia comprometer a estabilidade da estrutura, tornando a execução um desafio contínuo. O poder dos faraós era sustentado por crenças profundas. O governante era associado ao deus Horus em vida e a Osíris após a morte. Construir uma pirâmide monumental significava garantir passagem segura para o reino eterno e preservar a ordem universal. Essa ligação entre política e espiritualidade impulsionava projetos gigantescos. Trabalhadores não viam apenas pedra, mas missão sagrada. A construção transformava-se em ato coletivo de fé, reforçando identidade e coesão social. Imhotep já havia demonstrado que a arquitetura podia redefinir horizontes. Décadas depois, engenheiros anônimos aperfeiçoaram seus conceitos. O resultado foi uma estrutura de faces lisas que parecia capturar a luz do sol e projetá-la de volta ao céu. Há quem questione se todo o conhecimento necessário estava realmente disponível. Alguns sugerem saberes avançados perdidos no tempo. No Mísio, entanto, evidências arqueológicas apontam para métodos progressivos e adaptações inteligentes às condições locais. O Império Antigo possuía administração eficiente. Registros em papiros mostram controle de recursos, distribuição de alimentos e organização de equipes. Essa base burocrática era essencial para sustentar um empreendimento de tamanha magnitude. O Planalto de Gizé transformou-se em símbolo máximo do poder centralizado. Não era apenas um túmulo, mas um manifesto de grandeza. Quem avistava aquela massa de pedra compreendia imediatamente a força do trono egípcio. A engenharia progressiva revela algo fascinante sobre a natureza humana. Quando desafiados por limites materiais, povos criam soluções engenhosas. A história das pirâmides demonstra que inovação pode florescer mesmo em contextos tecnológicos simples. Ainda assim, a sensação de quase impossibilidade persiste. Como alinhar milhões de blocos com tamanha precisão? Como manter motivação durante décadas de trabalho? Perguntas que alimentam curiosidade e mantêm vivo o debate. Talvez o verdadeiro segredo esteja na combinação de fé, poder e organização. Um governante considerado divino, recursos naturais previsíveis e mão de obra coordenada criaram condições únicas. O impossível começou a parecer viável. Ao contemplar a grande pirâmide, enxergamos não apenas pedra empilhada, mas séculos de aprendizado acumulado. Cada fase, das mastabas à geometria perfeita, conta uma história de evolução contínua e ambição crescente. O Império do Nilo mostrou que grandiosidade não nasce do acaso. Surge da soma de conhecimento, liderança e propósito compartilhado. E mesmo compreendendo essa trajetória, a magnitude final continua despertando admiração e um leve arrepio de mistério. Quando observamos a grande pirâmide de Gizé à distância, vemos pedra e simetria. Porém, ao nos aproximarmos de seus números, surge algo ainda mais intrigante. Medidas, ângulos e alinhamentos revelam um padrão que parece dialogar com o próprio cosmos, como se matemática e céu estivessem gravados em cada bloco. A estrutura está alinhada quase perfeitamente com o norte verdadeiro. O desvio é mínimo, algo surpreendente para uma construção erguida há cerca de 4.500 anos. Mesmo com tecnologia atual, alcançar tal precisão exige instrumentos calibrados e cálculos rigorosos. Como determinar o norte exato sem bússola magnética? Uma hipótese amplamente aceita sugere a observação das estrelas circumpolares. Ao acompanhar o movimento dessas estrelas em torno do polo celeste, seria possível traçar uma linha imaginária extremamente precisa no horizonte. Esse método exigiria paciência e conhecimento astronômico refinado. Sacerdotes astrônomos poderiam ter acompanhado o céu noturno por anos, registrando padrões e ciclos. O firmamento funcionava como relógio e mapa, guiando tanto a agricultura quanto as decisões monumentais. A base da pirâmide também impressiona.
ela é praticamente nivelada, com variações mínimas entre seus lados. Considerando a extensão de mais de 200 metros por face, manter o solo tão uniforme representava um desafio técnico considerável para aquela época. Para alcançar tal nivelamento, construtores possivelmente utilizaram canais com água para identificar pontos mais altos e mais baixos do terreno. A água, sempre buscando o mesmo nível, serviria como referência natural, permitindo correções antes do assentamento das primeiras fileiras. Mas a matemática não para na orientação e na base. Muitos pesquisadores observam que a proporção entre o perímetro da base e o dobro da altura se aproxima do valor de π. Essa relação levanta uma questão fascinante sobre o domínio geométrico dos antigos egípcios. Π é uma constante associada à circunferência e ao círculo. Seria coincidência que uma pirâmide apresente proporções tão próximas desse número? Ou haveria intenção consciente, ainda que expressa de forma prática e não simbólica? Há também quem identifique relações próximas da razão áurea na inclinação das faces. A razão áurea é frequentemente associada à harmonia visual e aparece em fenômenos naturais e obras artísticas. Encontrá-la em uma construção antiga intensifica o mistério. É importante considerar que os egípcios utilizavam sistemas matemáticos próprios, baseados em frações unitárias e proporções simples. Não há registros diretos indicando que conheciam π como o definimos hoje, mas isso não exclui domínio empírico de relações geométricas. A inclinação das faces segue um padrão conhecido como seked, método egípcio para definir o ângulo de uma pirâmide. Ele relacionava avanço horizontal e elevação vertical. Esse sistema prático permitia controle preciso da forma durante a construção. Quando combinamos seked com observações astronômicas, percebemos que matemática e céu não estavam separados. A arquitetura refletia a ordem cósmica. Construir alinhado aos pontos cardeais significava inserir o monumento na estrutura do universo conhecido. A orientação quase perfeita aos 4 pontos cardeais continua impressionando engenheiros contemporâneos. O erro é inferior ao de muitas construções históricas posteriores. Isso indica repetição de medições e correções até alcançar o resultado desejado. Alguns defendem que instrumentos simples, como varas verticais e cordas esticadas, eram suficientes quando usados com método e disciplina. Ao acompanhar a sombra projetada pelo Sol ao longo do dia, seria possível identificar direções com grande exatidão. A observação das estrelas circumpolares talvez tenha sido o método mais eficaz. Ao alinhar 2 estrelas específicas quando cruzavam o meridiano, sacerdotes poderiam marcar o eixo norte-sul com precisão surpreendente para a época. O conhecimento dos ciclos celestes era fundamental para prever as cheias do Nilo. Essa experiência acumulada ao longo de gerações fortaleceu a capacidade de leitura do firmamento. A pirâmide pode ser vista como extensão dessa tradição astronômica. Há também teorias que sugerem alinhamentos com constelações específicas. Embora algumas interpretações sejam controversas, elas reforçam a ideia de que o céu desempenhava papel central na concepção simbólica do monumento. Mesmo considerando métodos plausíveis, a exatidão alcançada permanece admirável. Cada lado da base mede praticamente o mesmo comprimento. Em uma obra com milhões de blocos, pequenas imprecisões poderiam se amplificar rapidamente. O controle geométrico exigia supervisão constante. Mestres. Construtores provavelmente verificavam alinhamentos com frequência, ajustando fileiras conforme necessário. A matemática era aplicada de forma concreta, não apenas teórica. A ideia de que tudo seria mera coincidência parece frágil diante do conjunto de evidências. Quando alinhamento, nivelamento e proporções convergem para padrões consistentes, cresce a suspeita de intenção deliberada. Ainda assim, é prudente evitar exageros. Associar cada medida a constantes universais pode ser tentador, mas nem toda aproximação implica conhecimento formal dessas constantes. Parte das relações pode emergir naturalmente de escolhas estruturais eficientes.
O fascínio surge justamente nesse equilíbrio entre explicação racional e mistério residual. Quanto mais compreendemos os métodos possíveis, mais percebemos o esforço intelectual envolvido. A pirâmide deixa de ser milagre e torna-se testemunho de engenho humano. Mesmo hoje, reproduzir manualmente tal precisão seria tarefa desafiadora. Isso nos obriga a rever preconceitos sobre capacidades antigas. A matemática aplicada na pedra revela mente disciplinada e observadora. A Grande Pirâmide transforma números em narrativa silenciosa. Cada ângulo e proporção conta a história de observação atenta do mundo natural. Céu e terra foram conectados por linhas traçadas com cordas, olhos e paciência. No fim, a pergunta permanece vibrante. Coincidência ou domínio avançado de astronomia aparentemente simples? A paisagem silenciosa de Gizé parece guardar a resposta, mas cada grão de areia apenas aprofunda o enigma e desafia nossa compreensão moderna. A teoria mais aceita aponta para rampas construídas com terra e pedra. Essas estruturas temporárias permitiriam arrastar blocos pesados até níveis cada vez mais altos. À medida que a pirâmide crescia, as rampas também se expandiam, formando um caminho inclinado rumo ao topo. Imaginar essa cena é impressionante. Homens puxando trenós carregados com toneladas de calcário sob o sol intenso. Cordas tensionadas, comandos sincronizados, ritmo coletivo. A força humana organizada transformava peso em movimento por meio de pura coordenação. Representações antigas mostram trabalhadores despejando água na areia à frente dos trenós. A umidade reduzia o atrito, facilitando o deslizamento. Um detalhe simples, porém crucial, que revela conhecimento prático das propriedades do solo. Alavancas também desempenhariam papel importante. Com troncos de madeira posicionados estrategicamente, blocos podiam ser erguidos gradualmente. Pequenos avanços repetidos inúmeras vezes resultariam em elevação significativa ao longo do tempo. A logística por trás desse projeto era monumental. Pedras extraídas em pedreiras próximas eram transportadas até o canteiro de obras. O granito mais pesado vinha de regiões distantes ao sul, percorrendo o Nilo em embarcações adaptadas. Escavações recentes revelaram vilas de trabalhadores bem estruturadas. Havia áreas de preparo de alimentos, alojamentos e espaços administrativos. Isso indica equipes especializadas, organizadas em grupos com funções definidas e liderança clara. Durante muito tempo, acreditou-se que escravos teriam sido responsáveis por todo o esforço. Evidências atuais sugerem uma realidade diferente. Os operários recebiam alimentação adequada e cuidados básicos, o que aponta para uma força de trabalho respeitada. Mesmo compreendendo essa organização, surge a grande questão: como erguer blocos de 50 toneladas a mais de 60 metros de altura? A teoria das rampas retas enfrenta críticas por exigir volume gigantesco de material adicional. Uma rampa frontal longa o suficiente para manter inclinação suave teria dimensões comparáveis à própria pirâmide. Isso implicaria trabalho extra considerável. Por isso, pesquisadores propõem alternativas mais compactas e engenhosas. Uma hipótese sugere rampas espirais contornando a estrutura externamente. À medida que os níveis superiores eram construídos, o caminho giraria ao redor do monumento, economizando espaço e material. Outra proposta defende rampas internas, embutidas no interior da pirâmide. Nesse modelo, corredores ocultos permitiriam transportar blocos sem alterar drasticamente a paisagem externa. Alguns indícios arquitetônicos alimentam essa possibilidade. Sistemas de contrapeso também entram no debate. Utilizando poços verticais e plataformas, seria possível equilibrar massas e reduzir esforço necessário para elevar pedras. O princípio físico é simples, mas sua aplicação em larga escala exigiria precisão. Há quem defenda a combinação de métodos: rampas externas para níveis iniciais, sistemas internos para trechos superiores. A construção pode ter evoluído em etapas, adaptando técnicas conforme desafios surgiam.
O transporte inicial até a base já representava desafio imenso. Coordenar centenas de homens para mover um único bloco exigia sincronização. Um erro de ritmo poderia resultar em acidentes graves e atrasos. A administração central provavelmente registrava entregas de materiais e distribuição de tarefas. Papiros encontrados indicam controle detalhado de cargas e equipes. Nada sugere improviso caótico, mas planejamento rigoroso. Cada camada precisava ser perfeitamente alinhada antes da próxima ser iniciada. Isso significa que elevação e posicionamento eram acompanhados de verificações constantes. Engenharia e disciplina caminhavam lado a lado. Mesmo com todas essas explicações, nenhuma prova definitiva confirma um único método. Restam marcas na pedra, vestígios de caminhos e fragmentos de registros. O quebra-cabeça permanece incompleto. Experimentos modernos tentaram replicar técnicas antigas. Pequenos grupos conseguiram mover blocos pesados com trenós e cordas. Em escala reduzida, os resultados mostram que o impossível pode ser apenas trabalho intensivo. No entanto, replicar a obra inteira seria empreendimento gigantesco até hoje. Isso reforça a admiração pela persistência daquela sociedade. Décadas de construção exigiram continuidade entre gerações. O clima do deserto também influenciava o processo. Ventos, calor extremo e tempestades de areia impunham obstáculos diários. Superar esses fatores exigia adaptação constante e resistência física notável. Cada solução proposta ilumina parte do mistério, mas não revela o quadro completo. A ausência de registros técnicos detalhados alimenta debates e teorias variadas. O fascínio reside justamente nessa lacuna. Sabemos que métodos físicos simples são suficientes em teoria. Ainda assim, visualizar milhões de blocos ascendendo lentamente provoca sensação de incredulidade. Talvez o segredo não esteja em tecnologia perdida, mas na combinação de organização social, paciência e conhecimento acumulado. Quando milhares de pessoas compartilham um objetivo comum, limites se deslocam. Ao contemplar a pirâmide finalizada, esquecemos as rampas desmontadas e os caminhos temporários apagados pelo tempo. Restou apenas a forma perfeita, silenciosa, desafiando nossa imaginação. A construção permanece como enigma parcialmente resolvido. Temos hipóteses plausíveis, indícios concretos e muita curiosidade. Cada pedra elevada carrega não apenas peso físico, mas também perguntas que continuam ecoando através dos séculos. Ao longo dos séculos, o tempo não apagou apenas impérios. Ele também levou consigo técnicas, métodos e conhecimentos que um dia pareceram comuns. Diante das pirâmides, surge uma inquietação inevitável. Teria parte do saber egípcio se perdido nas dobras da história? A humanidade já testemunhou o desaparecimento de tecnologias notáveis. O concreto romano, resistente e duradouro, permaneceu enigmático por muito tempo. Sua fórmula exata foi redescoberta apenas após análises modernas detalhadas. Se isso ocorreu em períodos relativamente recentes, o que dizer de civilizações ainda mais antigas? É plausível imaginar que certos métodos construtivos tenham sido esquecidos, especialmente quando tradições são interrompidas por guerras ou mudanças culturais. No caso do Egito, a transição entre dinastias e o declínio do poder central podem ter contribuído para a perda gradual de técnicas especializadas. Oficinas fechadas, mestres falecidos, registros deteriorados pelo tempo. Alguns pesquisadores defendem que os egípcios dominavam métodos avançados de corte de pedra. Blocos de granito apresentam superfícies surpreendentemente lisas e encaixes precisos, difíceis de reproduzir até mesmo com ferramentas modernas simples. Marcas encontradas em pedreiras indicam o uso de serras de cobre combinadas com areia abrasiva. Esse sistema, embora aparentemente rudimentar, pode gerar cortes eficazes quando aplicado com paciência e técnica adequada. Há também indícios do uso engenhoso de água para nivelamento. Canais escavados ao redor da base permitiriam identificar diferenças mínimas de altura.
A água serviria como referência natural, garantindo superfície quase perfeitamente plana. Esse tipo de solução revela compreensão prática das leis físicas. Não é necessário equipamento eletrônico para alcançar precisão quando se conhece o comportamento da natureza. O planejamento arquitetônico extraordinário é outro ponto central. Antes da primeira pedra ser assentada, era preciso imaginar o resultado final. Proporções, inclinações e alinhamentos exigiam visão espacial sofisticada. Sem desenhos técnicos no formato atual, mestres construtores provavelmente utilizavam cordas marcadas e medições proporcionais. A matemática aplicada era concreta, funcional e integrada ao cotidiano. Diante de tamanha habilidade, surgem especulações ousadas. Teriam existido ferramentas mais avançadas que não sobreviveram ao tempo. A ausência de evidências alimenta teorias variadas. Alguns chegam a sugerir tecnologias de origem desconhecida ou conhecimentos transmitidos por fontes externas. Contudo, nenhuma prova concreta sustenta hipóteses sobrenaturais ou intervenções não humanas. O que os vestígios arqueológicos revelam é diferente. Encontramos instrumentos simples, organizados de forma eficiente. A combinação de cobre, pedra dura e abrasivos naturais pode explicar muitos resultados impressionantes. A ideia de conhecimento perdido fascina porque sugere mistério profundo. Imaginar que parte do saber antigo escapou de nossos registros desperta a sensação de descoberta iminente. Entretanto, é importante reconhecer que engenhosidade não depende de máquinas complexas. Muitas vezes, inovação surge da observação atenta e da repetição disciplinada. Civilizações podem perder tecnologias quando deixam de praticá-las. Se uma técnica não é transmitida a aprendizes, ela desaparece silenciosamente. O tempo age como filtro implacável. No Egito, a construção de grandes pirâmides foi concentrada em determinado período. Com a mudança de prioridades políticas e religiosas, projetos monumentais diminuíram. Métodos específicos tornaram-se menos necessários. Isso pode explicar por que certas habilidades não foram mantidas. Não se trata de mistério inexplicável, mas de dinâmica histórica comum. Ainda assim, observar encaixes perfeitos entre blocos gigantes provoca admiração intensa. A precisão sugere domínio técnico que muitas vezes subestimamos ao olhar para o passado. Talvez o maior equívoco moderno seja associar tecnologia apenas a dispositivos eletrônicos. Para os egípcios, tecnologia era saber aplicar princípios naturais de forma eficiente. O uso estratégico de mão de obra, logística refinada e planejamento detalhado constituem tecnologia em sentido amplo. Essa perspectiva amplia nossa compreensão do que realmente foi realizado. Não há evidência de ferramentas futuristas escondidas sob a areia. O que existe são marcas consistentes de esforço humano coordenado e experimentação contínua. E talvez isso seja ainda mais impressionante. Reconhecer que pessoas com recursos limitados alcançaram feitos tão grandiosos amplia nosso respeito pela capacidade humana. O fascínio pelo conhecimento perdido revela desejo de mistério, mas a realidade pode ser mais inspiradora. A genialidade não precisa ser sobrenatural para ser extraordinária. Ao contemplar a Grande Pirâmide, percebemos que a história é feita de avanços graduais, tentativas persistentes e criatividade aplicada. Se algo foi realmente esquecido, pode não ser uma fórmula secreta, mas a confiança na engenhosidade coletiva. No silêncio das pedras antigas, a lição ecoa com força. A mente humana, quando organizada e motivada, é capaz de resultados que atravessam milênios e continuam a nos desafiar. No século XX, o mistério das pirâmides ganhou um novo rumo. Livros e documentários passaram a sugerir que a explicação poderia não estar apenas na Terra. A imaginação coletiva encontrou combustível em teorias que misturavam arqueologia, ficção científica e fascínio pelo desconhecido. Um dos nomes mais associados a essa corrente é Erich von Däniken.
Suas obras popularizaram a ideia de que civilizações antigas teriam recebido ajuda extraterrestre para erguer monumentos considerados avançados demais para seu tempo. A proposta era sedutora. Se a Grande Pirâmide parece complexa até hoje, talvez não tenha sido construída apenas por mãos humanas. Essa narrativa ganhou força em uma era marcada pela corrida espacial e pelo interesse crescente por vida fora do planeta. Entre os argumentos mais repetidos está a suposta precisão impossível da estrutura. O alinhamento quase perfeito com o norte verdadeiro é apresentado como prova de tecnologia superior, inacessível a povos da Idade do Bronze. O peso extremo das pedras também é citado com frequência. Blocos de dezenas de toneladas seriam difíceis de mover, mesmo com equipamentos modernos. Para alguns, isso indicaria a intervenção de forças externas. Os alinhamentos astronômicos completam a lista. A relação com estrelas e constelações alimenta a ideia de que conhecimento avançado teria sido transmitido por visitantes celestes. Essas hipóteses despertam curiosidade imediata. Elas oferecem explicação grandiosa para um feito grandioso. Ao mesmo tempo, deslocam o mérito humano para uma origem cósmica. No entanto, a arqueologia não encontrou nenhuma evidência física que sustente tal cenário. Não há vestígios de tecnologia desconhecida, metais exóticos ou registros que indiquem contato com seres de outros mundos. O que foi descoberto são ferramentas simples, vilas de trabalhadores e registros administrativos. Esses elementos apontam para a organização social eficiente e domínio técnico progressivo. A ciência exige evidências concretas. Hipóteses extraordinárias requerem provas igualmente extraordinárias. Até o momento, tais provas não surgiram nas escavações ou análises realizadas. Isso não impede que as teorias alternativas continuem populares. Elas dialogam com nosso desejo de mistério e com a sensação de que há algo oculto na história humana. Há também um fator psicológico envolvido. Ao imaginar ajuda extraterrestre, reduzimos o impacto da realização humana. Transferimos o feito para uma inteligência externa, talvez por dificuldade em aceitar a capacidade antiga. Curiosamente, muitos desses argumentos ignoram o contexto histórico. O Egito possuía administração centralizada, mão de obra abundante e tradição construtiva acumulada ao longo de gerações. A ideia de intervenção alienígena surge frequentemente quando subestimamos sociedades do passado. Avaliamos suas realizações com base em preconceitos modernos sobre progresso tecnológico. É mais fácil atribuir o extraordinário ao sobrenatural do que revisar nossa compreensão sobre engenhosidade antiga. Esse mecanismo revela tanto sobre nós quanto sobre as pirâmides. As teorias alternativas também desempenham papel cultural relevante. Elas mantêm o debate vivo e atraem novas pessoas para o tema. O mistério, mesmo controverso, estimula curiosidade. Contudo, é fundamental distinguir entre especulação e evidência. A ausência de resposta imediata não autoriza conclusões fantásticas sem base material. Quando analisamos marcas de ferramentas nas pedras, vemos sinais consistentes com técnicas conhecidas. O corte com cobre e abrasivos explica grande parte dos resultados observados. O transporte por meio de trenós e rampas é fisicamente plausível. Experimentos modernos demonstram que blocos pesados podem ser movidos com coordenação e método adequado. Isso não elimina o fascínio. Pelo contrário, torna a história ainda mais admirável. Se seres humanos alcançaram tal feito com recursos limitados, o impacto é profundo. As teorias extraterrestres revelam algo interessante sobre nossa percepção. Muitas vezes, temos dificuldade em reconhecer a sofisticação de culturas antigas sem recorrer a explicações externas. Talvez o verdadeiro mistério não esteja nas estrelas, mas em nossa tendência de subestimar o passado. Ao olhar para trás, projetamos a ideia de que evolução tecnológica é linear e inevitável. A história mostra que conhecimento pode florescer intensamente em determinados períodos e depois se transformar. Civilizações são capazes de picos extraordinários de criatividade.
A Grande Pirâmide é testemunho desse potencial. Não exige naves espaciais para ser impressionante. Exige apenas mente disciplinada, organização social e perseverança coletiva. Questionar é saudável. Imaginar possibilidades também faz parte da experiência humana. Porém, a beleza do monumento talvez resida justamente em sua origem terrena. O debate sobre teorias alternativas nos convida a refletir sobre nossa própria visão de progresso. Será que entendemos plenamente o que sociedades antigas eram capazes de realizar? Entre mistério e ciência, permanece uma certeza inquietante. Talvez o maior enigma não seja quem construiu as pirâmides, mas por que ainda duvidamos tanto da extraordinária capacidade humana? Durante séculos, a Grande Pirâmide parecia ter revelado quase tudo o que guardava. Corredores conhecidos, câmaras catalogadas, passagens medidas com precisão. Muitos acreditavam que restavam apenas detalhes a confirmar. Mas a tecnologia moderna decidiu olhar novamente para o interior da pedra. No início do século XXI, cientistas lançaram um projeto ambicioso chamado Scan Pyramids. A proposta era investigar o interior do monumento, utilizando técnicas não invasivas, evitando danos à estrutura milenar. Entre os métodos empregados estava a muografia, uma tecnologia que utiliza partículas cósmicas conhecidas como muons. Essas partículas atravessam a matéria constantemente e podem revelar diferenças de densidade dentro de grandes estruturas. Ao posicionar detectores em pontos estratégicos, pesquisadores passaram a mapear o fluxo dessas partículas através da pirâmide. Regiões mais densas bloqueiam mais muons, enquanto vazios permitem maior passagem. Foi como realizar uma radiografia gigantesca, usando o próprio cosmos como fonte de energia. O céu tornou-se instrumento científico para sondar um monumento erguido há mais de 4.000 anos. Em 2017, surgiu a notícia que reacendeu o mistério. A análise revelou um grande vazio interno, localizado acima da Grande Galeria. A cavidade possui dezenas de metros de extensão. A descoberta surpreendeu especialistas. Não se tratava de um pequeno nicho, mas de um espaço significativo ainda não explorado fisicamente. Algo permaneceu oculto por milênios dentro daquela massa de pedra. Imediatamente surgiram perguntas. Seria uma nova câmara funerária nunca acessada? Ou talvez uma estrutura de alívio, destinada a redistribuir o peso colossal das camadas superiores? Alguns sugeriram que poderia ser parte de um sistema construtivo interno, como uma rampa escondida. Outros consideraram a possibilidade de um espaço simbólico relacionado a crenças religiosas. Até o momento, nenhuma equipe entrou fisicamente nesse vazio. A investigação continua baseada em medições indiretas e simulações. A cautela é essencial para preservar a integridade do monumento. A ciência trabalha com paciência. Antes de qualquer intervenção, é necessário confirmar dimensões, localização exata e função estrutural. Cada passo exige análise cuidadosa. A muografia representa avanço notável na arqueologia. Permite observar o invisível sem remover uma única pedra. Essa abordagem combina física de partículas e patrimônio histórico. O uso de tecnologia tão sofisticada em um monumento antigo cria contraste fascinante. Partículas que viajam desde o espaço profundo ajudam a desvendar segredos esculpidos por mãos humanas. Essa descoberta também demonstra que a pirâmide ainda não revelou todos os seus mistérios. Mesmo após séculos de exploração, existem espaços desconhecidos aguardando interpretação. O grande vazio não confirma teorias extravagantes, mas amplia o campo de perguntas. A função exata ainda é debatida entre engenheiros e egiptólogos. Alguns especialistas defendem que cavidades internas eram comuns para aliviar pressão e evitar colapso. A massa de milhões de blocos exige soluções estruturais inteligentes. Outros argumentam que o tamanho incomum do espaço pode indicar propósito mais complexo. A geometria interna da pirâmide sempre foi objeto de atenção detalhada.
Independentemente da resposta final, a descoberta reacendeu o interesse global. A pirâmide voltou ao centro das discussões científicas e culturais. A tecnologia moderna não substitui a curiosidade antiga, mas a amplia. Instrumentos digitais e sensores avançados oferecem novas formas de leitura do passado. É intrigante pensar que, enquanto observamos galáxias distantes, usamos partículas cósmicas para examinar construções milenares na Terra. O universo colabora silenciosamente com a arqueologia. O projeto Scan Pyramids mostra que conhecimento é processo contínuo. O que parecia resolvido pode ganhar novas camadas quando surgem ferramentas inovadoras. Cada dado coletado acrescenta peça ao quebra-cabeça. O interior da Grande Pirâmide torna-se mapa em constante atualização. Ainda não sabemos se o vazio esconde passagens adicionais ou se é apenas solução estrutural engenhosa. A incerteza mantém viva a expectativa. Talvez estejamos apenas começando a redescobrir segredos enterrados há milênios. A combinação entre ciência contemporânea e monumento antigo cria narrativa poderosa. A pirâmide permanece imóvel, mas nossa compreensão evolui. O que antes era inacessível começa a ganhar contornos mais claros. No silêncio do deserto, detectores registram partículas invisíveis. Cada muon capturado aproxima a humanidade de respostas que atravessaram eras. E assim, a história continua sendo escrita. Não apenas com pincéis arqueológicos, mas com sensores, cálculos e colaboração internacional. A Grande Pirâmide prova que o passado não está encerrado. Ele aguarda novas perguntas, novas tecnologias e mentes dispostas a escutar o que a pedra ainda tem a revelar. Quando observamos as pirâmides, nossa primeira reação costuma ser simples. São tumbas gigantescas erguidas para abrigar corpos reais. Porém, essa definição pode ser limitada demais para explicar a força simbólica que essas estruturas exerceram sobre o Egito Antigo. E se estivermos olhando para elas da forma errada? E se a pirâmide não for apenas um local de sepultamento, mas um manifesto esculpido em pedra? Um código arquitetônico que traduz crenças profundas sobre vida, morte e cosmos. Para os egípcios, o faraó não era um governante comum. Ele era a encarnação da ordem divina na Terra. Sua existência garantia equilíbrio entre forças naturais e estabilidade social. Sua morte, portanto, exigia preparação monumental. As pirâmides representavam poder político. Sua escala colossal comunicava a autoridade absoluta. Ao erguer uma montanha artificial no deserto, o Estado demonstrava a capacidade de mobilizar recursos e pessoas em escala impressionante. Quem se aproximava do Planalto de Gizé não via apenas pedra, via a materialização do poder central. Era uma mensagem silenciosa, mas inequívoca, sobre quem controlava o território e o destino coletivo. Essas construções também simbolizavam ordem cósmica. No pensamento egípcio, o universo era regido por um princípio chamado Ma'at, associado à harmonia e equilíbrio. A geometria precisa da pirâmide refletia essa ideia de estabilidade universal. A base quadrada alinhada aos pontos cardeais conectava a estrutura às direções fundamentais do mundo. Nada era aleatório. Cada ângulo e orientação possuía significado dentro de uma visão integrada do cosmos. A forma triangular evocava os raios solares que tocavam a Terra. O deus Ra, associado ao Sol, ocupava a posição central na religião egípcia. A pirâmide podia ser interpretada como escada simbólica rumo ao céu luminoso. Assim, a ligação entre céu e terra tornava-se visível. A estrutura funcionava como ponto de transição entre o mundo humano e a dimensão divina. Pedra transformada em ponte metafísica. A eternidade do faraó era o objetivo central. O corpo precisava ser preservado, mas também era essencial garantir que sua essência espiritual continuasse ativa. A pirâmide oferecia cenário arquitetônico para essa continuidade. Textos funerários descrevem jornada do governante após a morte. Ele ascendia aos céus e unia-se às estrelas imperecíveis.
A construção monumental reforçava essa narrativa cósmica. Dentro do complexo piramidal havia templos, pátios e caminhos processionais. O conjunto inteiro formava cenário ritual, não apenas um túmulo isolado no deserto. Sacerdotes realizavam cerimônias para manter a memória e a força espiritual do faraó. A pirâmide era centro de culto permanente, integrando política e religião. Quando afirmamos que a arquitetura era teologia em pedra, não é metáfora vazia. Cada bloco participava de discurso sagrado. Construir era afirmar crença. Essa perspectiva transforma nossa percepção. Em vez de perguntar apenas como foi construída, passamos a perguntar por que foi construída daquela maneira específica. A monumentalidade deixa de ser simples demonstração de força e passa a ser expressão de cosmovisão complexa. A forma comunica tanto quanto a função. O interior, com câmaras e passagens, pode ter significado simbólico ligado à jornada espiritual. Subir e descer corredores talvez representasse transições entre planos de existência. Até mesmo a localização no deserto possuía valor simbólico. O oeste era associado ao pôr do sol e ao reino dos mortos. A escolha do local dialogava com crenças profundas. Ao longo do tempo, o modelo piramidal evoluiu, mas a ideia central permaneceu. Monumento como garantia de ordem e continuidade. Para os egípcios, não havia separação rígida entre engenharia e espiritualidade. Matemática, astronomia e ritual formavam tecido único. Essa integração explica por que a pirâmide continua provocando fascínio. Ela é ao mesmo tempo objeto físico e símbolo abstrato. Reduzir sua função a abrigo funerário ignora camadas essenciais de significado. O monumento era palco de afirmação cósmica. Entender isso altera completamente nossa leitura do passado. A pirâmide deixa de ser enigma técnico isolado e torna-se chave para compreender mentalidade antiga. Ao reconhecer essa dimensão simbólica, percebemos que cada pedra foi colocada com propósito que ultrapassava a utilidade imediata. A grandiosidade não era exagero estético. Era necessidade teológica e política combinada em forma geométrica. Talvez o verdadeiro erro moderno seja buscar apenas respostas mecânicas. As pirâmides pedem interpretação que una matéria e crença. Quando mudamos o olhar, o monumento se transforma diante de nós. Ele deixa de ser apenas construção e passa a ser mensagem petrificada. E nesse silêncio de pedra, ainda ecoa a visão de um povo que acreditava que ordem, poder e eternidade podiam ser esculpidos no horizonte do deserto. Depois de atravessar teorias, hipóteses e descobertas modernas, chegamos a uma pergunta central. Estamos diante de um mistério insolúvel ou de um feito extraordinário de engenharia? A resposta pode não ser tão simples quanto escolher um dos lados. Vamos organizar os fatos com calma. A arqueologia identificou pedreiras de onde saíram blocos de calcário e granito utilizados nas pirâmides. Marcas nas rochas correspondem às dimensões das pedras encontradas em Gizé. Também foram descobertas vilas de trabalhadores próximas ao Planalto. Nessas áreas havia fornos, restos de alimentos e dormitórios. Isso indica presença constante de equipes envolvidas diretamente na construção. Ferramentas simples, feitas de cobre e pedra dura, apareceram em escavações. Elas apresentam desgaste compatível com corte e modelagem de blocos. Nada sugere instrumentos futuristas ou materiais desconhecidos. Há ainda registros administrativos preservados em papiros. Alguns descrevem transporte de pedras pelo Nilo e organização de equipes. Esses documentos revelam planejamento detalhado e controle de recursos. Modelos plausíveis de construção foram testados por pesquisadores contemporâneos. Rampas, trenós e alavancas mostraram-se eficazes em experimentos práticos. A física básica sustenta essas propostas. Agora observemos o que não temos. Não existe prova de tecnologia alienígena associada às pirâmides. Nenhum artefato fora do contexto cultural egípcio foi encontrado. Também não há evidência de máquinas impossíveis escondidas sob a areia.
Não foram identificados mecanismos metálicos avançados ou dispositivos que ultrapassem conhecimento da época. Não encontramos registros que indiquem saber vindo de civilizações desconhecidas ou visitantes cósmicos. Tudo o que aparece está inserido no desenvolvimento histórico do Egito Antigo. Diante desse conjunto, a balança começa a se inclinar. O cenário aponta para a engenhosidade humana organizada, não para a intervenção sobrenatural. Isso não reduz a grandiosidade do feito. Pelo contrário, amplia a admiração. Uma sociedade antiga, sem motores ou eletricidade, coordenou milhares de pessoas em projeto de décadas. A base nivelada, o alinhamento aos pontos cardeais e as proporções geométricas revelam domínio matemático consistente. Não é necessário atribuir magia ao que pode ser explicado por cálculo e observação. O conhecimento astronômico era parte da vida cotidiana. O céu guiava o calendário agrícola e as cerimônias religiosas. Integrar essa experiência à arquitetura era passo natural. A estrutura interna demonstra compreensão de distribuição de peso e estabilidade. Câmaras de alívio acima da Câmara do Rei são exemplo claro de solução estrutural consciente. Cada evidência reforça a imagem de civilização altamente organizada. Administração eficiente, divisão de trabalho e transmissão de saber técnico ao longo de gerações. O mistério inicial, alimentado por desconhecimento, começa a diminuir quando reunimos essas peças. As lacunas existem, mas são menores do que imaginávamos. Ainda assim, o fascínio não desaparece. Ele muda de natureza. Em vez de buscar forças externas, passamos a contemplar potencial humano em sua forma mais intensa. A pergunta deixa de ser quem ajudou os egípcios e passa a ser como eles conseguiram coordenar tamanho esforço coletivo. Essa mudança de foco é reveladora. Muitas vezes, o extraordinário parece exigir explicação extraordinária. Contudo, persistência e organização podem produzir resultados igualmente impressionantes. Reconhecer isso desafia preconceitos modernos sobre progresso. A tecnologia não é apenas eletrônica ou digital. Ela pode ser social e logística. As pirâmides tornam-se prova material de que conhecimento, acumulado, aplicado com disciplina, transforma paisagens inteiras. Quando analisamos cada elemento isoladamente, a construção parece possível. Quando observamos o conjunto, a sensação de grandeza retorna com força. Engenharia ou mistério? Talvez a resposta seja engenharia envolta em mistério histórico. Não porque seja inexplicável, mas porque conecta técnica e crença de maneira profunda. A narrativa baseada em evidências não elimina encanto. Ela o redefine. Admirar inteligência antiga pode ser ainda mais impactante do que imaginar visitantes do espaço. O que temos diante de nós é testemunho de capacidade humana organizada em escala monumental. Planejamento, matemática e fé integrados em projeto único. O mistério diminui à medida que entendemos métodos e contextos. Porém, o fascínio aumenta quando percebemos que tudo foi realizado por pessoas de carne e osso. E talvez essa seja a conclusão mais poderosa. A verdadeira maravilha não está em máquinas impossíveis, mas na mente humana capaz de transformar deserto em eternidade esculpida em pedra. Depois de atravessar câmaras ocultas, teorias ousadas e cálculos precisos, chegamos a uma conclusão inesperada. Talvez o maior segredo das pirâmides não esteja escondido em corredores selados ou vazios recém-descobertos. Talvez ele esteja em algo muito mais próximo. Durante séculos buscamos respostas dentro da pedra. Escavamos, medimos, escaneamos. No entanto, quanto mais investigamos o interior da Grande Pirâmide, mais percebemos que o enigma central pode não ser arquitetônico. O verdadeiro segredo pode estar dentro de nós, na capacidade humana de imaginar algo grandioso e transformar essa visão em realidade concreta, mesmo diante de limitações técnicas evidentes. Planejar por décadas exige mentalidade rara. A construção de uma pirâmide não era projeto de poucos meses, mas empreendimento que atravessava reinados e gerações.
Isso significa que líderes e trabalhadores aceitavam investir tempo em algo cujo resultado final, talvez, nem todos veriam concluído. Essa perspectiva de longo prazo é, por si só, extraordinária. Coordenar milhares de pessoas também não é tarefa simples. Exige organização, divisão de funções, logística de alimentos e transporte constante de materiais. O Egito Antigo demonstrou domínio administrativo impressionante. Registros indicam controle detalhado de equipes, suprimentos e cronogramas. A pirâmide foi resultado de sistema social coeso. Unir ciência, religião e poder foi parte essencial desse processo. Para os egípcios não havia separação rígida entre cálculo geométrico e crença espiritual. A orientação astronômica da estrutura mostra a aplicação prática de observação celeste. Ao mesmo tempo, simbolizava a ligação do faraó com o cosmos. A matemática não era abstração distante. Era ferramenta integrada à construção e ao significado do monumento. Número e fé coexistiam na mesma base quadrada. Construir algo que desafie o tempo também revela ambição singular. A intenção não era apenas erguer uma tumba, mas criar símbolo permanente de ordem e continuidade. Mais de 4.000 anos se passaram e as pirâmides continuam de pé. Civilizações surgiram e desapareceram, mas aquela silhueta permanece no horizonte do deserto. Isso não ocorreu por acaso. Foi resultado de planejamento estrutural cuidadoso, escolha adequada de materiais e compreensão das forças físicas envolvidas. Ao reconhecermos esses elementos, percebemos que não estamos diante de tecnologia perdida. Estamos diante de potencial humano aplicado com disciplina extrema. A ideia de conhecimento secreto ou ajuda externa pode ser sedutora. Contudo, as evidências apontam para a engenhosidade desenvolvida gradualmente dentro do próprio contexto egípcio. O que impressiona não é a presença de máquinas impossíveis, mas a persistência coletiva. Milhares de mãos movendo blocos, repetindo gestos, ajustando detalhes. Há algo profundamente inspirador nessa imagem. Uma sociedade inteira mobilizada em torno de propósito comum, conectando crença e técnica. Talvez o verdadeiro mistério seja nossa tendência de subestimar o passado. Avaliamos civilizações antigas como se fossem versões incompletas de nós mesmos. As pirâmides nos lembram que inteligência não depende de circuitos eletrônicos. Ela pode se manifestar em cordas esticadas, observações estelares e cálculos feitos na areia. Quando entendemos isso, o foco muda. Deixamos de perguntar quem ajudou os egípcios e começamos a perguntar do que somos capazes hoje. Se uma sociedade antiga conseguiu coordenar esforço tão monumental, que tipo de projetos coletivos poderíamos realizar com recursos atuais? O monumento torna-se espelho. Reflete não apenas história distante, mas potencial presente. A pedra silenciosa nos confronta com questão existencial. Estamos usando plenamente nossa capacidade de planejar e cooperar. O segredo das pirâmides pode ser justamente esse lembrete. A grandeza nasce da combinação entre visão clara e ação persistente. Não é necessário mistério sobrenatural para explicar sua existência. O que existe é algo talvez mais poderoso. Capacidade humana de imaginar o eterno e trabalhar incansavelmente para torná-lo visível no mundo físico. E talvez isso seja o mais impressionante de tudo. As pirâmides não provam que fomos visitados por seres de outros mundos. Elas provam que, quando unimos conhecimento, organização e propósito, somos capazes de criar obras que atravessam milênios. No fim, o verdadeiro segredo não está enterrado sob toneladas de calcário. Ele pulsa em cada geração que decide olhar para o impossível e, ainda assim, começar a construir. Se esse mergulho pelas pirâmides mudou a forma como você enxerga o passado, então você já faz parte dessa jornada por mistérios que desafiam o tempo. Aqui, cada vídeo é um convite para questionar, investigar e enxergar além do óbvio. E o próximo enigma pode ser ainda mais surpreendente. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram que a história é muito mais fascinante do que parece. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta.
porque os maiores segredos da humanidade ainda estão esperando para serem revelados. E a próxima revelação começa no próximo vídeo.